Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficais alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece a quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, no Evangelho deste dia 5 de outubro, refletiremos a narrativa de Lucas sobre o envio de um novo grupo por Jesus, o dos 72 discípulos. Eles são enviados na frente do Senhor como precursores, como preparadores da chegada do reino de Deus. O número 72 é simbólico e indica a universalidade da missão. O número 72 é múltiplo de 12 para representar a totalidade do povo de Deus. A missão, portanto, não é uma tarefa somente de alguns do grupo dos 12, mas uma obra também dos leigos, ou seja, de todos os cristãos. Assim, a missão é universal, desde a sua origem e compreende todos. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas de uma comunidade.
O fato de serem enviados 2 a 2 também quer mostrar a credibilidade do testemunho, além do fato do encorajamento que um pode dar ao outro no caso de desânimo diante das dificuldades. Jesus, depois de ter falado em semente e em arado, fala agora de colheita. Esta última, por sua vez, é imensa, mas os trabalhadores disponíveis são poucos. Ontem e hoje vivemos a mesma situação. É um trabalho gigantesco e nunca haverá trabalhadores suficientes. Só o Pai pode chamá-los e enviá-los. Assim, é necessário rezar a Ele, pedindo que chame mais pessoas. É justamente por causa da extensão da missão que Jesus chama mais este grupo de ajudantes, e mesmo assim são poucos diante da imensidão da missão que ele tem pela frente e da qual nos torna participantes. Jesus faz o envio. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É a imagem clássica da fraqueza diante da violência. A missão é uma obra difícil e perigosa. Aqueles que ele enviou devem cumprir fielmente o seu trabalho, mas não deve exigir demasiado de si mesmos, sem entrar em pânico diante da grandeza da missão. Deve sim ter consciência que não será uma tarefa fácil e que nem sempre serão recebidos de braços abertos. Devem fazer sua parte com competência e perseverança, pois, em último caso, a responsabilidade é de Deus, e Ele não deixará cair em ruínas a sua messe, mandando trabalhadores necessários para isto. A mensagem a ser revelada é o dom da paz, no sentido mais completo. As pessoas e as famílias, e sobretudo a mensagem de que o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus é, antes de tudo, uma pessoa, Jesus. Quem o acolhe encontra a vida, a alegria e a missão de anunciá-lo. O gesto de bater, sacudir a poeira dos pés, era um gesto simbólico dos israelitas que, ao ingressar de novo no próprio país, depois de ter estado em território pagão, não queria ter nada em comum com o modo de vida deles. Libertar-se da poeira que se grudou aos pés enquanto estavam em território pagão significava a ruptura total com aquele sistema de vida. Fazendo isso, os discípulos transferem toda a responsabilidade pela rejeição da palavra àqueles que os acolheram mal e rejeitaram o anúncio do Evangelho. E a paz oferecida não se perde, mas volta a quem oferece. O estilo da missão de Jesus e dos discípulos é o oposto daquele dos poderosos, que o mundo de hoje idolatra. Não se baseia sobre a vontade de dominar, a arrogância ou a ambição, mas sobre a proposta humilde, respeitosa, atenta aos mais fracos, oferecida na gratuidade, sem buscar outras recompensas. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de vida verdadeira para quem confia somente em Deus, que é o Pai
e também mãe. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. E em Cristo crucificado e ressuscitado. Os 72 discípulos tinham uma tarefa nova e difícil, mas estes voltam para Jesus muito contentes, porque ficaram impressionados pelos prodígios que puderam ver. Jesus freia um pouco esta alegria e diz: antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Como podemos nós, discípulos de Jesus, seguir nossa missão em meio aos lobos do tempo atual? A missão é mais forte do que o medo. Às vezes, somos tomados por pensamentos negativos, tipo, o que vão pensar? Ou o que vão dizer? É humano sentir medo, mas a missão deve superar os nossos temores. Nenhum profissional tem medo de falar de sua profissão. Então, por que deveríamos nós, cristãos, ter medo de falar de Cristo, da sua pessoa, do seu mistério? A fé e a missão começam no coração e deve terminar nos lábios e nas ações. Não podemos deixar que o receio atrapalhe a nossa missão cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.